ok? Então nós vemos aí a evolução das mídias. Como que aconteceu a evolução das mídias na história bíblica? Vai anotando aí, tá? Vai fazendo suas anotações, vai tirando o print da tela, porque nós vamos conversar muito sobre essas coisas. Vamos ver rapidamente como aconteceu a transformação das mídias e como nós fomos sendo transformados como seres humanos por elas. A primeira mídia, o primeiro meio de comunicação conhecido historicamente pela ciência e pelos homens foi o verbal. Nós comunicávamos 100% verbal. A nossa comunicação dependia muito do nosso contato visual, dependia muito do nosso contato físico, a nossa comunicação dependia muito da nossa presença, era coisa tinha que ser muito íntima, muito pessoal. Então, o primeiro estágio lá nos primórdios, e nós vemos isso até nos períodos bíblicos, Abraão, nós vemos Noé, nós vemos os nossos patriarcas se relacionando uns com os outros só por um meio, passando ensinamento só por um meio, através da oralidade, certo? E a oralidade daquele tempo não é a mesma oralidade que nós temos hoje. A capacidade de decorar, a capacidade de assimilar era muito maior do que a nossa. Por quê? Porque a tecnologia foi nos dando capacidade e nós não precisamos armazenar muita coisa. Nós hoje utilizamos várias ferramentas de armazenagem, então a nossa memória foi sendo utilizada fisicamente para outras coisas em nossa vida. Mas no período passado, a oralidade dependia muito de uma boa memória. Dependia muito de uma boa capacidade de entendimento da mensagem e de guardar aquele conteúdo. Por isso, nós temos tanta certeza sobre os escritos bíblicos, porque não eram como contaram a Bíblia para nós nos dias de hoje. Eles levavam a sério o decorar, eles levavam a sério o aprender, eles levavam a sério o guardar a informação, porque era a única forma que se tinha comunicação e se transmitia conhecimento. Depois da oralidade, veio então a escrita. A escrita foi uma grande revolução, uma grande transformação, e nós vemos isso na Bíblia agora já no período de Moisés. Moisés recebe do dedo de Deus, da própria mão de Deus, como se Deus estivesse inaugurando para o povo de Deus os 10 mandamentos escritos em pedra. Aquele comportamento oral, agora, a partir de Moisés, seria substituído. E Moisés não precisaria mais simplesmente falar o que Deus falou para ele. Agora tinha uma base escrita, um documento que estabelecia ali regras e que poderiam andar por essas regras e seriam lembrados por essas regras. Isso não precisaria estar na cabeça de Moisés, isso não precisaria estar somente compartilhando com os outros, estaria ali. E essa grande transformação da escrita ajudou muito a estabelecer sociedades em grupos maiores, a organizar a sociedade em reinos, porque os reis conseguiam passar suas leis, os governantes conseguiam formatar a sua constituição, e isso foi dando capacidade aos homens de viver socialmente, coletivamente em grupos maiores, não somente restrito em aldeias pequenas e famílias. Quando o rei, por exemplo, mandava uma mensagem para o outro reino, agora não era mais o mensageiro que carregava aquela informação a cavalo e tal, por dias, até mesmo meses até encontrar outro reino, não. Havia um documento, esse documento era selado com o selo real, e quando o outro rei recebia, ele tinha certeza que aquela era a mensagem genuína passada a ele. Então, nós vemos uma grande transformação social quando houve a escrita. Aí nós sabemos que houve uma grande explosão quando houve a próxima transformação da mídia, que aí já foi a escrita imprensa. Na verdade, a imprensa escrita. A imprensa escrita, colocada ali, desenvolvida por Gutenberg, que ele faz a primeira
prensa, ele faz aquela máquina para imprimir, e imprimiu Bíblias, querendo levar conhecimento, querendo levar informação, querendo publicar coisas em grande escala. E você sabe o que aconteceu devido à prensa de Gutenberg? Ele estabeleceu a mídia que gerou, em consequência da muita informação e do conhecimento bíblico chegando a todas as pessoas, gerou a Reforma Protestante. Agora o povo tinha acesso àquelas informações, agora o povo tinha acesso a tudo aquilo que estava antes controlado por um grupo, estava antes preso por um grupo que dominava a Bíblia escrita e fazia questão que até mesmo as missas, as reuniões, fossem feitas em uma linguagem que as pessoas não entendiam. Com a grande revolução, inaugurou-se a escola pública e começou uma grande mudança social. E nós tivemos então, depois da imprensa escrita, nós tivemos então a grande mídia. O que é a grande mídia? Ela começa com jornais, depois a grande mídia vai para o rádio, depois ela soma-se à televisão. Nós tivemos um grande aperfeiçoamento, então, da oralidade, a escrita impressa, e agora nós estamos com também rádio e TV, fazendo parte da grande mídia, chamada de grande mídia, ou de quarto poder para alguns, porque com a revolução do rádio e da televisão, a sociedade mudou completamente outra vez. Houve grande mudança de pensamento, houve grande metanoia nas pessoas. A televisão começou a influenciar movimentos, estabelecer presidentes, derrubar organizações governamentais. Os rádios começaram a informar opinião, mobilizar multidões, e aquilo não se havia antes, não tinham como fazer aquilo antes dessas mídias. Então essas mídias vêm e mudam os seres humanos, mudam as pessoas, fazendo que McLuhan dizia que o meio é mais importante do que o conteúdo, porque muitas pessoas, ao se relacionar com as mídias, viram que o conteúdo nem era tão bom, mas mesmo assim estavam debaixo dessa influência. Ok? E por último, é agora, a que nós estamos vivendo, que é mais uma revolução midiática, que veio a tecnologia por meio da internet. Então, a mídia, hoje, tecnológica, somou-se a todas elas. Então, nós temos hoje oralidade, nós temos imprensa, nós temos rádio, nós temos TV, mas agora nós temos computadores conectados a uma grande rede. Computadores, quando eu falo que o seu smartphone é um computador que está conectado a uma grande rede. E pelo fato de estarmos conectados em uma grande rede, nós utilizamos esses meios, essas mídias. E quando utilizamos essas mídias nos transformam. Ok? E para entender muito bem isso, eu lembro que Jesus, quando ele estabeleceu sua palavra, eu vou pôr aqui para você ver, aí, Jesus disse: eu sou o meio, eu sou o intermediador, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele estabelece que o meio, porque mídia significa meio, tá? Meio, o caminho é a base daquilo que viria. O meio traria conhecimento da verdade, que a verdade traria vida. Então Jesus, ele se coloca como a principal mídia de conexão e de transformação. E quando ele se manifesta ao mundo, utilizando, você lembra da época, das mídias que podiam
Oh, é maravilhoso ver no Sermão do Monte, ele sentado no monte, e isso é importante porque ele utiliza-se do vento para pregar para aquela multidão de pessoas que estava ouvindo. Ele utiliza-se da beira do mar, ele pede para Pedro andar com o barquinho, andar não, né? Navegar com o barquinho um pouquinho para frente, para usar o vento que vinha do mar, para que a voz dele ecoasse cada vez mais longe. O Senhor Jesus, na medida da possibilidade, usou a mídia ao seu favor para pregar o evangelho para toda criatura. E isso foi poderoso. E ele fez aquilo que estava na maior e na grande tecnologia do seu tempo. Ele deixou claro: eu transformo porque eu sou a mídia, eu sou o meio. Eu não sou só a mensagem, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou também a vida.